Evangelizar é preciso. Há uns anos atrás eu participei de uma conferência missionária e quem trouxe a mensagem foi o Carlos Oswaldo. Ele é um reitor lá do Seminário Palavra da Vida, e os temas das mensagens foram enviar é preciso. Enviar é preciso. E hoje eu quero falar algo parecido, que é evangelizar é preciso. Todos aqueles que acreditam na soberania de Deus, muitas vezes eles são atacados porque as pessoas julgam que a gente acreditar na soberania de Deus é incompatível com a evangelização. Então, todas as vezes que nós afirmamos que nós acreditamos na soberania de Deus, as pessoas falam assim: bom, se Deus vai fazer tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele deseja, por que eu preciso participar? Se Deus vai salvar todas as pessoas que Ele quer salvar, por que o homem precisa salvar se a vontade de Deus vai se cumprir? Realmente a vontade de Deus vai se cumprir. Mas o que eu queria compartilhar com vocês nesta noite é dizer o seguinte: evangelizar é preciso. Eu só vou pedir o seguinte: as crianças, elas podem ficar aí, ter a sua atividade, só que eu vou pedir para elas falarem um pouquinho mais baixo, tá bom? Então, muitas vezes, essa doutrina, ela pode representar que a pessoa se torna apática em relação aos cumprimentos aos mandamentos de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,13, numa parte do versículo, Paulo escreve assim: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Paulo, mais do que qualquer outro escritor cristão, ele confiava na soberania de Deus. E ele confiava que Deus estabeleceu os seus decretos, e todos os decretos de Deus iriam se cumprir. Então Paulo acreditava e ele pregava que todos os eleitos iam chegar ao pleno conhecimento da salvação. Mas visto o fato de Paulo acreditar nessas coisas e pregar a estas coisas, não impedia que Paulo agisse. Por exemplo, lá em Romanos 9, versículo 2 e versículo 3, ele fala assim: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, embora Paulo acreditasse que os homens eram eleitos para serem salvos, isso não impedia que Paulo se condoesse, chorasse e tivesse grande dor no seu coração por causa daqueles que estavam perecendo. Então ele olhava para os judeus, para os seus irmãos, para os seus compatriotas. Ele via que aqueles seus irmãos, segundo a carne, eles estavam querendo se auto-justificar, eles estavam buscando a justiça de Deus pela sua própria justiça. Paulo percebia que eles estavam se perdendo, mas isso não impedia de que Paulo sofresse grande dor no seu coração por causa daqueles que estavam se perdendo. Ao ponto dele fazer essa declaração: olha, eu preferiria ser maldito de Cristo, se isso representasse a salvação dos meus irmãos. Então Paulo, ele clamava, ele chorava, ele sofria, e ele orava por aqueles que estavam se perdendo, mesmo ele acreditando na soberania de Deus. Então, nós acreditarmos na soberania de Deus, nós acreditarmos que Deus escolhe aqueles que serão salvos, isso não é incompatível de nós orarmos por aquelas pessoas que estão perdidas, de nós chorarmos por aquelas pessoas e nós sofrermos por aquelas pessoas que estão se perdendo. Porque também nós não sabemos qual é o momento e qual vai ser o plano que Deus vai utilizar para Ele alcançar as pessoas. Isso não está no nosso conhecimento. Ele atinge quando a pessoa ainda está na adolescência, quando ainda é criança. Outro na juventude.
outro quando é adulto, outro quando é mais velho. Então nós não sabemos. Por isso que nós devemos chorar, nós devemos orar e nós devemos falar por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Em 2 Timóteo 2,10 ele fala assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, por causa daquelas pessoas que haviam sido eleitas, que ele ainda não sabia, o que ele declara aqui? Que ele tudo sofria por amor a estas pessoas. Escrevendo para Tito, ele fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de todos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então Paulo, através do seu trabalho, ele promovia a fé daqueles que foram eleitos por Deus. Então, primeiro aspecto que eu queria aqui falar com vocês é que evangelizar é preciso. Por que evangelizar é preciso? João 1, versículo 40 e 41. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Que testemunho de João? O testemunho de João era esse: que ele não era o Cristo, mas que após ele viria um do qual ele não era digno de amarrar as sandálias. E quando ele viu Jesus, ele declarou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, André viu esse testemunho, largou de seguir a João e passou a seguir Jesus. Interessante aqui no versículo 41, porque diz o seguinte: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Olha que interessante. Assim que André teve um contato com Cristo, qual foi a primeira pessoa que ele alcançou? O seu irmão. Eu achei a Jesus, eu achei o Messias, eu achei o Cristo, aquele que havia sido prometido, que iria pagar pelos nossos pecados, que ia nos livrar dos nossos pecados. Eu achei. Venha, veja aquele que eu encontrei. Então, nesse versículo aqui declara que o primeiro a quem ele achou foi ao seu próprio irmão, através do testemunho que ele proclamou: eu achei o Messias, que quer dizer o Cristo. João 4, 28. Quanto à mulher samaritana, que Jesus estava tendo um diálogo no poço. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, aqueles que moravam com ela junto na cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, através do testemunho daquela mulher, aquelas pessoas que moravam no mesmo local que ela puderam ir e puderam também conhecer a Cristo. Então o Evangelho, desde seu início, foi homens conduzindo outros homens para Cristo. Pessoas conduzindo outras pessoas para Cristo. Por que evangelizar é preciso? Primeiro, nós precisamos saber que essa palavra precisar, essa palavra preciso, ela tem dois significados. E nos dois significados, evangelizar é preciso. O primeiro significado do preciso é do verbo precisar. Ter necessidade, carência. Primeira pessoa do singular. Eu preciso de ar para respirar. Amanhã eu preciso trabalhar. Eu preciso me alimentar. Então, primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui é o seguinte: que evangelizar é preciso no sentido de ser necessário. Evangelizar é necessário.
Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus passou na coletoria, viu Levi. Quem que era Levi? O outro nome de Levi? Mateus, o próprio nome do livro, né? O primeiro evangelho foi escrito por Levi, que é Mateus. Então ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele era um coletor de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha que interessante no versículo seguinte. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então, nós deduzimos o que desse texto? Que Levi, que era um publicano, que era um coletor de impostos, ele ofereceu um banquete para Jesus na sua casa, e quem ele convidou para fazer parte desse banquete? Os seus colegas de trabalho, os demais coletores que trabalhavam com ele. E eles estavam presentes na casa quando foi oferecido esse banquete a Jesus, para que eles também pudessem conhecer a Jesus. Então, nesses três casos, o que acontece? André conhece a Jesus e vai buscar o seu irmão. A mulher samaritana conhece a Jesus e vai buscar aqueles que conviviam com ela na cidade. Levi, o coletor de impostos, conhece a Jesus e quem ele vai buscar? Aqueles que trabalhavam com eles. O da família, o do relacionamento social, o do relacionamento profissional. E muitos outros casos nas Escrituras, nós vemos homens que conhecem Jesus conduzindo outras pessoas para Jesus. Romanos 10, versículo 14, Paulo escreve assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, o instrumento pelo qual Deus chama os seus escolhidos é através da pregação do Evangelho. Romanos 10, 17, um pouquinho mais adiante. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Tito 1,3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então a ferramenta pela qual Deus utiliza para alcançar as pessoas é através da pregação. Através da pregação do Evangelho, através da pregação da sua palavra. Deus poderia utilizar N outras ferramentas para chamar as pessoas, para trazer as pessoas para si. Mas ele resolveu, ele estabeleceu pela sua soberania, que as pessoas seriam alcançadas através da pregação do Evangelho. Evangelizar é preciso, pois foi esse o meio que Deus escolheu para chamar os seus. Então, qual é o meio que Deus utiliza para convencer as pessoas do Evangelho? Através da pregação da palavra de Deus. Essa é a ferramenta que Deus resolveu utilizar. Então é por isso que evangelizar é preciso, pregar o Evangelho é preciso, falar de Cristo para as outras pessoas é preciso. Por quê? Porque este é o canal, este é o meio que Deus estabeleceu para alcançar as pessoas através do Evangelho. Então, evangelizar é preciso, primeiro, porque é necessário. O segundo aspecto que evangelizar é preciso vem do adjetivo exato, justo, certeiro no alvo. Evangelizar é preciso. Quando a gente vai evangelizar, essa palavra evangelizar, ela tem um significado próprio. Não é qualquer coisa que a gente fale para a pessoa que nós estamos evangelizando. Então, esse
preciso, no sentido desse adjetivo, ele tem o significado de exato, justo, certeiro no alvo. Como exemplo, aquele tamanho está preciso. Então você calça um sapato número 40, você calça o sapato 40, aquele sapato tem o tamanho exato, tamanho preciso. Fernando Pessoa, um poeta português, ele diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, nessa frase muito conhecida de Fernando Pessoa, ele está usando essa palavra preciso com que significado? De necessidade ou de estar justo, exato? No sentido de ser exato, no sentido de estar justo, não no sentido de necessidade. Então ele está falando assim: navegar é exato. Viver não é exato. Por quê? Porque a navegação, nós utilizamos os aparelhos de navegação. Antigamente eles utilizavam as estrelas. As estrelas, em determinadas épocas do ano, elas estão sempre no mesmo local. Depois utilizaram a bússola. Hoje se utiliza o que para se navegar? Quem que veio aqui através de GPS? Né? Por quê? Porque o GPS é preciso. Ele traz a pessoa no local. Viver não é preciso. Por que não é preciso? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. É incerto. A vida é incerta. Navegar é certo. A vida não é certa. A vida é incerta. Navegar é preciso, pois, se você não tiver precisão durante uma viagem de navio, você chegará em um destino totalmente diferente do estabelecido na partida. Por isso que navegar é preciso. Evangelizar é preciso. Viver não é preciso. Em geral, o que as pessoas chamam de evangelizar não é evangelizar. Pois o que anunciam pode ser tudo, menos o evangelho. Você liga a televisão hoje, o que você está ouvindo na televisão não é evangelho. Quando você liga o seu carro e começa a ouvir aqueles programas ditos programas evangélicos, o que está se anunciando ali não é o evangelho. Mas, ainda que ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Sabe o que significa essa palavra que seja anátema? Seja maldito, seja amaldiçoado. Então o que Paulo está falando? Ainda que eu, ou um anjo do céu, vir e anunciar para vocês um outro evangelho, que não aquele revelado nas Escrituras, seja maldito, seja amaldiçoado. Olha que palavra forte. Olha que palavra forte. E que muitas vezes esse alerta tem sido negligenciado por nós. Eu não quero falar para vocês primeiro o que é evangelizar. Qual é a precisão do evangelho. Mas primeiro eu quero dizer para vocês o que não é evangelizar. Então, falar para a pessoa repetir uma oração não é evangelizar. Você fala meia dúzia de palavras para a pessoa, fala sobre um texto das Escrituras, e depois chega no final e fala assim: você quer repetir uma oração comigo? E a pessoa fala: repito. E daí, à medida que você vai falando aquela oração, a pessoa vai repetindo, e quando ela termina aquilo, você a declara salva, porque você pregou o evangelho para ela. Então pedir para a pessoa repetir uma oração depois de uma explanação não é evangelizar. Isso não é evangelizar. Isso não está nas Escrituras. Nós não encontramos em nenhum lugar da Escritura, depois de Jesus ou de seus apóstolos falarem a respeito do evangelho e eles pedirem para a pessoa repetir uma determinada oração. Isso você não vai encontrar nas Escrituras. E isto não é evangelizar. Outra coisa que não é evangelizar é perguntar para a pessoa se ela quer aceitar Jesus.
Essa é uma das coisas mais comuns que existe hoje no meio evangélico. É depois de uma pregação, perguntar se as pessoas querem aceitar Jesus. E porque as pessoas levantam a mão, ou movidas pela emoção, ou porque lhes foi prometido algo, ou porque elas sofreram uma ameaça, ou porque elas percebem que elas não têm nada a perder, elas levantam a mão declarando que elas querem aceitar Jesus. Eu tenho, obrigado. Ou porque elas declaram que elas vão receber alguma coisa, elas levantam a mão, dizem que elas querem aceitar Jesus, e a partir daí, elas são declaradas como cristãs, elas são declaradas como salvas. Onde? Em algum lugar das Escrituras, o Evangelho de Jesus era anunciado, e depois que ele era anunciado, alguém perguntava se tinha alguém lá que queria aceitar Jesus. Não. As pessoas, quando eles tinham contato com Jesus, elas viam as suas próprias carências, elas suplicavam misericórdia. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Como se Deus fosse uma pessoa carente, que estivesse necessitando que as pessoas o aceitassem. Como se Deus estivesse clamando pela aceitação das pessoas. Não. Jesus disse assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Lá no capítulo 6 de João, Jesus repete 4 vezes essa mesma coisa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E hoje as pessoas estão banalizando o Evangelho de Jesus, perguntando quem quer aceitar Jesus. Como se fosse uma coisa barata, como se fosse uma coisa desprezível, como se fosse uma coisa sem nenhum valor. Perguntar se a pessoa quer aceitar Jesus não é evangelizar. Falar para ela deixar Jesus entrar no seu coração. Quantas vezes nós já ouvimos esse testemunho de que a pessoa está lá nos últimos momentos da sua vida? A pessoa vai lá, fala algumas coisas a respeito de Deus, algumas coisas a respeito de Jesus, e depois pergunta assim para a pessoa, você não quer deixar Jesus entrar no seu coração? Deixa Jesus entrar no seu coração. Ele vai fazer morada no seu coração. Isso não existe. Isso não é evangelizar. Isso é nós baratearmos o Evangelho de Jesus. Ou então, afirmar que Jesus a ama e tem um plano maravilhoso para a vida dela. Olha, Jesus te ama. E porque Ele te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é tudo que as pessoas querem ouvir hoje. Como diz aquele pregador muito conhecido, né? Você chega para uma pessoa e fala assim, olha, Jesus te ama. E fala, puxa, que bom, eu também me amo. Olha, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Puxa, eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Se Ele me ama, eu me amo. Se Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida, e eu também tenho um plano maravilhoso, eu quero esse Jesus para a minha vida. Mas isto não é evangelizar. E se nós tirarmos a Deus, tirarmos Jesus Cristo do centro do Evangelho, e nós colocamos a pessoa no centro do Evangelho. O Evangelho, diz a palavra de Deus, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É Deus quem pode. É Deus quem pode querer. É Deus quem pode efetuar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou então, impor um novo comportamento. Muitas vezes, nós pensamos que evangelizar é nós impormos um novo comportamento para a pessoa. A pessoa está nas drogas e nós falamos para ela abandonar as drogas e seguir a Jesus. Muitas vezes ela tem algum outro tipo de vício e nós a conclamamos a abandonar os seus vícios e seguir a Jesus. Muitas vezes ela tem um comportamento religioso que nós achamos inadequado e nós a convidamos a abandonar aquele comportamento religioso e adotar um novo comportamento para a sua vida. E isto não é evangelizar. E se você for descrever o que é o evangelho de hoje, você pode resumir nisso daqui. O evangelho que a maioria das pessoas hoje
estão anunciando é esse evangelho. Pedindo para elas repetirem uma oração, perguntando se elas querem aceitar Jesus, pedindo para elas deixarem Jesus entrar no seu coração, falando que Jesus a ama, que Jesus tem um plano maravilhoso para a vida dela, ou então impondo condições, impondo comportamento, legalismo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, ou faça isso, faça aquele outro. E nada disso é o evangelho de Jesus. Se nada disso é o evangelho de Jesus, o que é o evangelho de Jesus? O que é evangelizar? Qual é a precisão do evangelho de Jesus? É o que está revelado nas Escrituras. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele faz uma revelação do que é o evangelho de Jesus. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação. Essa palavra é uma palavra verdadeira. E porque ela é verdadeira, a verdadeira palavra de Deus, ela é digna de ser aceita por todos os homens. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem 3 verdades aqui, importantes, na pregação do Evangelho. Primeiro, que Jesus Cristo veio ao mundo. Nós não pregamos o Evangelho sem dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, aquele que é a expressão exata de quem é Deus, ele veio a este mundo. Nós não pregamos o Evangelho se nós não falarmos sobre isso, de que Jesus veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo fazer o quê? Ele veio a este mundo para salvar pecadores. Jesus fala assim: pois eu vim chamar pecadores ao arrependimento e não a justos. Pois quem precisa de médico são os doentes. Os sãos não precisam de médico. Os justos não precisam de um salvador. Quem precisa de salvador são os pecadores. Então Jesus Cristo veio a esse mundo para quê? Ele veio para salvar pecadores. Nós não falamos do Evangelho se nós não falarmos que Cristo veio a esse mundo. Nós não pregamos o Evangelho se nós não falarmos de pecado, de quem nós somos, de como é o nosso coração, de como nós somos podres por dentro, de como os nossos desejos estão todos corrompidos, como as nossas vontades estão corrompidas. Pois até quando nós vamos fazer o bem, nós erramos. Porque muitas vezes nós estamos fazendo o bem, mas por detrás de nós fazermos o bem, tem orgulho, tem que nós queremos mostrar para as outras pessoas que nós estamos fazendo o bem. Muitas vezes nós queremos mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de fazer algum bem. Então até quando nós estamos fazendo bem, tem pecado por detrás do nosso bem. Então, não existe pregar o Evangelho sem expor o coração do homem à corrupção pelo qual ele está entregue. A Bíblia fala assim: alegre-se com aqueles que se alegrem, e chorem com aqueles que choram. E quantas vezes nós percebemos que a gente se alegra com a tristeza dos outros? Ou então, a gente se entristece com a alegria dos outros. Quantas vezes a gente precisa lutar com o nosso coração corrompido para a gente não fazer isso? Quantas vezes a gente se programa, a gente promete que a gente nunca mais vai repetir uma atitude, e quando a gente menos percebe,
nós já repetimos aquela atitude? Quantas vezes a gente passa o dia inteiro só pensando nas nossas coisas? Quantas vezes nós passamos a semana inteira nos dedicando somente a nós? A mim, a minha casa, ao meu trabalho, à minha família. E o resto que se vire. Não temos um tempo de nós passarmos na presença de Deus, em oração, na leitura da palavra, em compartilhar das coisas de Deus com o próximo. Então, se nós não enxergarmos quem é o nosso coração, não existe evangelho. Porque Jesus veio buscar quem? Pecadores. Se eu não sou pecador, eu não estou perdido. Eu já contei para alguns aqui o diálogo que eu tive com uma jovem. Ela falou que ela estava conversando com o pastor, e o pastor chegou para ela e falou assim: que bom, né, jovem? Que você sempre andou nos caminhos do Senhor, né? Eu falei assim: puxa, mas que legal, né? Você não precisa nem de Jesus, né? Ela deu uma risada e falou assim: mas por que eu nunca preciso de Jesus? Eu falei: olha, Jesus veio ao mundo para tirar o homem do caminho de Satanás e colocar no caminho de Deus. Se você sempre andou no caminho de Deus, para que você precisa de Jesus? Para tirar do caminho de Satanás e colocar no caminho de Deus. E muitas vezes nós somos levados a pensar isso. Que nós precisamos de Jesus apenas porque a Bíblia diz que a gente precisa. Mas a gente não tem a verdadeira consciência de quem nós somos. Da maldade do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa vida, das nossas ações, dos nossos planos, dos nossos planejamentos. Sem nós expormos o coração do homem ao pecado, não existe evangelho. Então esse negócio da gente visitar uma pessoa que está moribunda, está nos últimos momentos de vida, e nós perguntarmos para ela se ela quer aceitar Jesus, isso não é evangelho. Você sabe que se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno? Mas por quê? Porque a palavra de Deus assim declara, que todos são maus, todos são pecadores, todos estão pervertidos. É isso que diz a palavra de Deus. Mesmo essas palavras sendo duras, elas devem ser faladas para todas as pessoas. Mesmo para as crianças, são necessárias essas palavras. Lógico que nós devemos utilizar o vocabulário adequado para falar com as crianças. Mas também o coração das crianças devem ser expostos ao pecado. Ser demonstrado para ela como o coração delas também é um coração rebelde. Que elas têm mais facilidade em aprender aquilo que é errado do que aquilo que é certo. Todos aqui que já foram pais, mães, sabem que isso é uma verdade. Que o coração da criança está muito mais exposto a fazer aquilo que é errado do que aquilo que é certo. Então, até para as crianças, se o coração dela não for exposto ao pecado, ao que o coração dela realmente é, não tem evangelho. Ela não tem necessidade de ser salva se ela não olha para o coração dela e não vê como ela é pecadora. Dos quais eu sou o principal. Eu olhar para mim, quando Paulo está falando a respeito da ceia do Senhor, ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo. É papel de cada um examinar o seu próprio coração. Eu não devo examinar o coração de ninguém, eu tenho que examinar o meu coração, assim como fez Paulo. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E depois ele declara assim: dos quais eu sou o principal. Queridos, isso daqui não era retórica. Ele não estava falando para ele ser politicamente correto. Ele olhava para o coração dele e ele se achava de fato o pior dos pecadores. É por isso que ele glorificava a Deus, por Deus ter o alcançado, porque ele se via como o principal dos pecadores. Então não existe evangelho, não existe salvação possível se nós não pregarmos que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo para quê? Para melhorar a vida do homem? Para que o homem tivesse prosperidade nessa vida?
Não. Ele veio a esse mundo não para salvar justos. Ou melhor, ele não veio ao mundo para salvar aqueles que pensam que são justos. Aqueles que pensam que são bons. Mas ele veio para buscar pecadores. E para aqueles que se veem dessa forma. Jesus Cristo veio ao mundo para buscar pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo veio ao mundo para buscar você? Você se vê como pecador? Você se vê como perdido? Você se vê como o principal dos pecadores? Então Jesus Cristo veio para te buscar. Porque ele veio ao mundo buscar pecadores. Ele não veio aqui para perguntar se querem aceitar, se querem deixar ele entrar no coração, que ele o ama. Nada disso. Ele veio ao mundo buscar pecadores, dos quais eu sou o principal. Evangelizar é preciso. É preciso porque é necessário. Porque ele deixou ordens para que nós evangelizássemos. Porque ele deixou ordem para que nós testemunhássemos do Evangelho até os confins da terra. Ele deixou essa missão conosco, para que a sua igreja, para que os seus discípulos fizessem novos discípulos. Por que ele fez isso? Eu não sei. Então nós confiarmos em Deus, nós confiarmos na soberania de Deus, nós confiarmos que todos os eleitos serão salvos, não deixa de ser necessário nós evangelizarmos. E evangelizar também é preciso, porque é nós falarmos para as pessoas que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Que Deus possa nos capacitar a levarmos a mensagem do Evangelho para nosso irmão, para os da nossa cidade, para aqueles que trabalham conosco, para aqueles que estudam conosco, porque esta é a missão que Ele deixou para nós fazermos. Que Deus possa nos abençoar.